Pai Todo-Poderoso, nesse momento queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja iluminando os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra, Pai, e guardar em nosso coração. Nos faz, ó Senhor Deus, partir para a ação, para aquilo que a Tua palavra hoje está falando ao coração da Sua igreja, para sermos obedientes à voz do Senhor na nossa vida, Senhor, nesse mundo, e assim glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Fica, ó Senhor, com o Teu povo, dá-nos, Senhor, sabedoria, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4, os versos 21 a 25. Mas hoje nós vamos somente nos deter nessa primeira parábola, que vai do verso 21 até o verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Também ele disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nós vimos aqui no capítulo 4 de Marcos que ele inicia com a parábola do semeador. E logo depois você tem esse grupo de parábolas que inicialmente vem, em primeiro lugar, a parábola da candeia. E é interessante nós lembrarmos porque Marcos situou essa parábola do semeador aqui nesse capítulo, ou seja, nessa sequência. Você perceba aqui que após os 3 primeiros capítulos iniciais do Evangelho de Marcos, nós temos aqui essa parábola. E essa parábola ela está sendo aplicada aos 3 tipos de pessoas que giravam em torno de Jesus e que nós vimos na exposição passada, ou seja, no ano passado, quando expusemos o capítulo 4 de Marcos. E os 3 tipos de pessoas que giram em torno de Jesus são os seus discípulos, a multidão e as autoridades religiosas. E uma das coisas que falamos quando fizemos uma aplicação da parábola do semeador é que o discipulado cristão e o compromisso com Deus não são opcionais. Se o nosso interesse por Cristo, simpatia com o Evangelho, não se transformar em compromisso, não haverá vida espiritual nem esperança de eternidade. Quando nós olhamos para o último solo dessa parábola, nós vemos que precisamos nos esforçar para dar o melhor de nós, para que possamos produzir muito fruto. E o Evangelho de João, o Senhor Jesus proferindo uma palavra que ia ao encontro disso, dizendo assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fazendo uma aplicação, ou melhor, uma ligação da parábola anterior com essa parábola da candeia, eu vou reproduzir aqui o que Matthew fala em seu comentário. Ele diz assim, que aqueles que são bons devem considerar as obrigações a que estão submetidos para fazer o bem, isto é, como na parábola anterior, produzir frutos. Deus espera um retorno agradável dos seus dons concedidos a nós e um aproveitamento útil dos seus dons em nós. Pois, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não, mas ela deve ser colocada no velador. Os apóstolos foram designados para receber o Evangelho, não somente para si mesmos, mas para o bem de outros, para transmiti-los a outros. Todos os cristãos devem ministrar o dom conforme
receberam. Os dons e a graça recebidos em Cristo fazem de nós uma candeia, uma lâmpada do Senhor, e que por isso nós devemos brilhar. O tema central desse capítulo foi identificado nos primeiros 20 versos dessa parábola, que é ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nas 4 parábolas subsequentes, nos versos 21 a 34, esse tema é explorado em mais detalhes e de 2 maneiras. A candeia e a medida, no verso 21 a 25, explicam o melhor propósito das parábolas, ou seja, por meio delas, as verdades do reino dos céus, do reino de Deus ocultas até então, estão prestes a ser reveladas e todos devem ouvi-la atentamente. Em seguida, as 2 parábolas sobre as sementes, nos versos 26 a 32, mostram que Deus é responsável pelo crescimento do seu reino. Por isso, sua grandeza é garantida. A expressão que nós vamos ver aqui, que se repete, que tem ouvidos para ouvir, no verso 23, repetindo o verso 9, interpreta as 4 parábolas, sugerindo que a única reação é ouvir e obedecer às verdades reveladas no reino de Deus. E aí, dentro dessa sequência, dentro dessa lógica apresentada aqui, temática, nós temos o verso 21 que diz assim: também lhes disse, Jesus está dizendo para os seus discípulos, para a multidão, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Jesus continua dirigindo a sua palavra tanto aos seus discípulos quanto à multidão, e agora ele fala do reino como uma candeia, um pequeno recipiente de barro para queimar óleo, um tipo de lâmpada antiga que servia para iluminar um cômodo. E a questão aqui é que ela não deve ser escondida nem debaixo de uma vasilha ou de uma cama. Provavelmente deveriam ser lugares quando essa candeia estava apagada que se colocava, provavelmente, não sei, não posso afirmar, mas pela descrição aqui nós podemos chegar a essa conclusão. E sendo assim, ela não pode ser vista, mas essa candeia deve ser colocada em lugar evidente para iluminar todo o ambiente em que ela se encontra. Levando em consideração o contexto do capítulo 4, que fala ouvir e obedecer, e aí nessa primeira parábola nós temos os elementos, a semente, que é a palavra de Deus, o semeador, que é Cristo, e os pregadores do Evangelho, a terra, que representa o coração dos homens. Dentro dessa perspectiva, seguindo esse fluxo de parábolas, nós podemos dizer que a candeia, o que ilumina, está relacionada à palavra de Deus, ao Evangelho, que apontava para o reino de Deus em Cristo Jesus. Para James Edward, um comentarista desse texto, a candeia se referia ao Messias, o Cristo. Jesus seria a candeia de Deus que veio trazer revelação ao mundo. E essa ideia nós podemos ver claramente em João, no capítulo 1, nos versos de 6 a 9, quando diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Quando nós olhamos para a Escritura e percebemos que o Evangelho apresentado em toda a palavra, e especificamente aqui, é a palavra de Deus, e que esse Evangelho, que essa palavra viva, é o próprio Cristo. O Evangelho fala de Cristo e aponta de Cristo. Podemos entender, sim, que a candeia representa a luz trazida pela proclamação do Evangelho de Cristo, que ele, naquele momento, estava trazendo. A centralidade desse Evangelho que está sendo revelada se encontra na pessoa dele. E Marcos está dizendo que esse é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, que agora vem na pessoa
do servo sofredor. E nessas palavras, Marcos quer dizer que esse reino que se manifesta por meio de Cristo, da pregação do Evangelho, veio para iluminar, para ser revelado aos homens. Matthew Henry comenta, como já citei anteriormente, que os apóstolos foram designados para receber o Evangelho, não somente com proveito próprio, mas para pregar a outros, transmitir a outros. E se nós olharmos numa perspectiva mais geral, nós vamos perceber que todos os cristãos devem ministrar o dom conforme receberam. Essa salvação de Deus. Que deveríamos, conforme as nossas capacidades, iluminar esse mundo com a mensagem do Evangelho. E nós vamos perceber aqui que Cristo está falando de si mesmo. Quem é essa candeia? É Ele. Porque o Evangelho aponta para Ele. E esse Evangelho que Ele vem pregando está trazendo luz por onde passa. Matthew Henry, aplicando a esse texto, no que se refere uma candeia sendo colocada num lugar que não ilumine, ele diz assim: muitos que são acesos como candeia colocam-se debaixo da cama ou debaixo de um cesto. Eles não manifestam a graça em si mesmos, nem a ministram a outros. Eles têm bens e não fazem o bem com eles. Possuem seus membros e sentidos, talvez até mesmo inteligência e estudo, mas ninguém é melhor para eles. Eles possuem dons espirituais, mas não os utilizam. Como uma vela em uma urna funerária, eles ardem para si mesmos. Usando uma linguagem da parábola, aqueles que são acesos como candeia devem se colocar em um velador, ou seja, nós não podemos perder a oportunidade para fazermos o bem, para exercermos a justiça, para sermos compassivos, misericordiosos, e utilizando tudo isso para a glória de Deus, para pregarmos o Evangelho com as nossas vidas e com a nossa boca. Esse texto que fala de Cristo, fala do seu ministério ali, e desse Evangelho que estava sendo revelado, ele aponta para nós. Porque devemos aproveitar as oportunidades que temos para falar do Evangelho, para viver o Evangelho no mundo que carece, que tem necessidade de conhecer a verdade, ver essa verdade de Cristo em nossas vidas. Matthew Henry vai fazer um comentário interessante. Ele vai dizer assim: não há tesouros de graças e dons armazenados em ninguém, a não ser com o objetivo de serem transmitidos. Tampouco o Evangelho foi um segredo para os apóstolos, para ficar oculto, mas deve ser levado e divulgado a todo mundo. Embora Jesus explique as parábolas aos seus discípulos privativamente, assim ele o fez com o objetivo de torná-las úteis o mais publicamente possível. E ele lhes ensinava para que eles pudessem ensinar. E há uma regra geral de que o ministério do Espírito seja dado para que todos os homens possam se beneficiar, não somente eles próprios, mas também os outros. Cristo é a luz do mundo. A Escritura vai dizer isso. E nós somos luzeiros que devemos resplandecer essa luz que habita em nós por meio do seu Espírito. E como luzeiros, não temos luz própria. A nossa luz vem daquele que morreu em nosso lugar e ressuscitou para que tenhamos vida nele por meio do seu Espírito que habita em nós. Por isso Paulo, quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 2, verso 12 e 16, ele diz as seguintes palavras: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. O que seria desenvolver a salvação? Não é que a nossa salvação
que foi efetuada em Cristo Jesus não está perfeita, mas a ideia aqui do desenvolvimento da salvação é amadurecer, crescer na palavra de Deus. Viver uma vida cada dia mais madura e que aponte para a maturidade e para a completude de Cristo Jesus. Perceba o que ele vai dizer em seguida, porque Deus é quem efetua em vós, porque queria como realizar, segundo a sua boa vontade. E o que seria esse desenvolvimento da salvação que ele diz aqui, que é uma vida de santidade? Fazei tudo sem murmurações em contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: desenvolvam a graça de Deus em vocês. E como é que nós podemos desenvolver a graça de Deus? A linguagem do apóstolo Paulo aqui é diferente lá de Efésios, mas significa a mesma coisa. Quando ele diz que nós devemos nos encher do Espírito, e como nós devemos fazer isso? Louvando a Deus, entoando cânticos, orando. Na vida secular, as mulheres sendo submissas a seus maridos, os maridos amando as suas mulheres, os pais dirigindo os seus filhos com piedade, os filhos honrando os seus pais, os patrões tratando os seus empregados com dignidade, e os empregados lidando com os seus patrões de forma digna. Dessa forma nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. É isso que ele está querendo dizer aqui. Nós proclamamos o reino de Deus por meio de um testemunho de vida e de proclamação do Evangelho, que é a razão dessa nossa vida. Veja o que 1 Pedro, capítulo 3, verso 15 vai dizer. Ele diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O nosso procedimento deve apontar para o Evangelho, para Cristo. E as pessoas devem olhar para nós, por meio daquilo que nós fazemos, e perguntar: por que você faz dessa forma? E é interessante porque você pode ter duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, com a mesma competência, mas um não conhece a Deus, e ele faz isso por ele mesmo. Mas o outro conhece a Deus, e ele faz isso para glorificar o nome de Cristo. Essa é a grande diferença. Às vezes nós achamos, poxa, ímpios aí no mundo, que parece crente. São pessoas honradas, pessoas honestas, competentes. E isso é uma influência comum, é uma ação comum, a graça comum do Espírito Santo na vida do homem. Mas quando nós olhamos um crente e comparamos com essas pessoas, e olhamos que esse crente, como esse homem, também é um homem honesto, também é um homem competente, também é alguém sério naquilo que faz. Mas a diferença é que ele faz isso para a glória de Deus. A Escritura nos diz que fomos feitos filhos de Deus para esse propósito. Lá em 1 Pedro capítulo 2, 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós temos, na continuidade das palavras do verso 21, quando diz assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto,
E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Mais uma vez, o Senhor Jesus está falando dele mesmo, desse processo que se inicia na revelação dele como Filho de Deus. Os mistérios do reino de Deus estão no processo de serem revelados aos seus seguidores, aos seguidores de Jesus. E é isso que ele diz no verso 11 do capítulo 4. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas hoje fora tudo se ensina por meio de parábolas. E aquele ali era um tempo de coisas escondidas, o tempo das parábolas, o tempo da rejeição, em que a verdade acerca de Jesus e seu ensino estava oculta para os de fora. É o que nós vemos no verso 12, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham converter-se e haja um perdão para eles. Ou naquela passagem de Mateus capítulo 16, verso 20, quando o Senhor pergunta aos seus discípulos, que dizem o povo a meu respeito, e aí disseram várias coisas, que era Elias, era o profeta, e aí Pedro, falando não só em seu nome, mas nos nomes dos seus discípulos, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O que ele disse? Jesus o advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Quando nós olhamos isso, nós vamos perceber que Jesus estava escondido a fim de ser revelado, a fim de ser manifesto. O encobrimento do Evangelho na pessoa de Cristo tem a intenção de desvelar, ou seja, de pôr à vista, retirando o véu que encobria os homens naquele momento. E é isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 15 e 16, um tempo depois que o ministério do Senhor Jesus se manifesta, ele morre, ressuscita, e ele diz assim, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado, que em Cristo é removido. É nesse momento aqui, no momento dessa progressão, da revelação da pessoa de Cristo e seu propósito, que esse véu está sendo removido. E ele continua, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. O reino de Deus e as parábolas que falam a respeito de Cristo, diz James Edward, é um reino que se compõe de duas peças, como se fossem uma peça de dois bordados. Para os de fora, um simples rabi, sem credenciais, de uma escola divina, rabínica, um galileu surgido do nada. E aí poderíamos dizer, como detectar nessas linhas tão comuns o padrão do reino de Deus que estava emergindo ali? Mas do outro lado está o Redentor e Salvador do seu povo, Cristo, o Filho unigênito do Pai. O verdadeiro significado do reino de Deus está em Cristo. E ele não veio tão somente para trazer o reino de Deus, mas também para apresentar a realidade desse reino totalmente oposta às expectativas desse mundo. Nós olhamos para o contexto em que o Senhor Jesus está se revelando, os judeus esperavam um Messias militar, um libertador, um rei conquistador, que tiraria o jugo de servidão que os judeus viviam naquele contexto político da sua época. Jesus, porém, veio como servo sofredor, que exige dos seus seguidores humildade e uma vida de santidade. Mas mesmo nesse caráter, ele tinha o aspecto de um rei libertador, um conquistador diferente. Pois foi por meio da sua vida e morte que ele destruiu os verdadeiros inimigos do seu povo, aqueles que os oprimiam e que os lançavam em servidão. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, verso 14 e 15 de Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades na cruz, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Esses eram os verdadeiros inimigos do povo de Deus. Como ele cancela esse escrito de dívida? Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, ele vai dizer como esse escrito de dívida é cancelado. Quando diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte até que ele venha. Em seu corpo, Deus condenou na carne o pecado. Por isso, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E dessa forma, ele cancelou o escrito de dívida. Quando Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 3, verso 8, ele está querendo dizer isso. Porquanto que for impossível a lei, verso 3, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, na carne de Cristo. A morte do Senhor é esse golpe humilhante contra os inimigos do seu povo. E isso acontece ali. Porque quando Jesus morre, em seu corpo, morre também o domínio do pecado na vida de todos aqueles que ressuscitam em Cristo. Por isso Paulo vai dizer lá no capítulo 8, verso 8, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Jesus era um libertador diferente, pois o seu reino transcende, ou seja, ele é superior ao que é material. Lá em João capítulo 18, verso 36, o Senhor respondendo às autoridades ali que iam julgá-lo, ele diz assim: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O que nós estamos vendo aqui é o que o reinado de Deus chegou, o reino de Deus se manifesta agora na pessoa de Cristo. Mas de modo surpreendente, com um início totalmente inesperado. Por quê? Porque começou com obscuridade e rejeição. As hostes celestiais não vieram, as trombetas não soaram. O poder que caracteriza o seu início, o início do reino de Deus, é o poder do Espírito. Que nós vamos ver quando falarmos sobre a parábola da semente, no verso 26, e não o poder militar. E falando desse poder de Deus, Grant Osborne, comentando esse texto, ele diz assim: não é uma força física irresistível que arrasta tudo em seu caminho. Por isso, tanto não reconheceram a sua presença, quanto subestimaram o seu poder e fizeram pouco caso de sua reivindicação sobre a vida deles. O reino é o humilde Jesus e só entra nele ouvindo e crendo. A entrada para o reino de Deus, como na parábola do semeador, é por meio do ouvir. Por isso nós temos essa chamada convocação de um reino que está sendo trazido, de uma proclamação que está sendo dita, que está sendo apresentada. Por isso ele diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E Matthew Henry, comentando esse texto, ele vai dizer assim: é do interesse de todos os que ouvem a palavra do Evangelho gravarem e a ouvirem, e fazerem bom uso dessa palavra tão preciosa, porque disso depende a sua felicidade ou a sua desgraça. Nós vamos perceber, e é isso que a Escritura vai nos dizer, que a única forma de encontrar o caminho para o reino é ouvir cuidadosamente, atender às verdades apresentadas por Cristo. A mensagem do Evangelho é para ser ouvida, é para ser obedecida. E esse é o propósito de ouvir, obedecer, gerar vida.
E esse ouvir é o tema central do discurso construído de parábolas, capítulo 4. Veja o verso 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 15. São estes à beira do caminho onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem. Verso 16. Os quais, ouvindo a palavra. Verso 18. São os que ouvem a palavra. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem com alegria. O que se diz em linhas gerais, nessa parábola do semeador, que norteia todas as outras, é que o reino de Deus deve ser buscado em primeiro lugar. E que a palavra de Cristo deve habitar no nosso coração. Não basta apenas ouvir. Não podemos ser espectadores da palavra de Deus, como nós vimos em Tiago, capítulo 1, verso 22 a 25. Quando chama o povo, o seu povo, a sua igreja, a serem praticantes da palavra, não somente ouvintes. E é interessante porque essa palavra, ouvir, que Marcos usa aqui, significa ouvir e obedecer. Quando a Escritura diz aqui, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está dizendo que você deve ouvir e obedecer. A palavra no original tem esse sentido. E é interessante que na nossa língua isso também, né? Você pai, você mãe, você filho já ouviu isso, né? Quando você fala alguma coisa para o seu filho que você quer que ele obedeça, ou para alguém que você quer que ele obedeça e a pessoa não obedece, você não diz assim: você não ouviu o que eu disse? O que ele está dizendo que está implícito aí? Ele ouviu, mas ele não fez, ele não obedeceu. É como se ele não tivesse ouvido. Porque a ideia aqui é a chamada do Evangelho para ouvirmos e obedecermos. Nós fomos para o Velho Testamento, nós vamos ver que o povo de Deus foi advertido várias vezes para colocar em prática aquilo que tinha ouvido. Abra Deuteronômio 28, 58. Veja o que a Escritura vai dizer: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temeres esse nome glorioso e terrível do Senhor teu Deus, guardar aquilo que ouviram, ou seja, no sentido de obedecer. Deuteronômio 29, 29, e aí o Deuteronômio 28 e 29 tem um caráter exclusivo de chamar o povo a obedecer a palavra de Deus. São as maldições e as bênçãos. Ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos. O Salmo 119, que é o salmo que fala da excelência da lei de Deus. Os temas centrais também são obedecer e seguir a palavra de Deus. Ouvir e obedecer. O Salmo 119, verso 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. O verso 8. Cumprirei os teus decretos, não me desamparem jamais. O verso 17. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua lei. Bem como outros versos que falam em seguir, ou seja, obedecer essa lei. Como o verso 1, bem-aventurados e irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. E o verso 59, 67, 73, 173, vão falar em seguir, ou seja, obedecer a palavra de Deus. A Escritura está cheia de alertas, como aquele que nós falamos agora no momento de confissão, de Tiago, que a ideia ali é que o homem seja ouvinte, sendo um praticante da palavra de Deus. Deus exige que seu povo ouça e haja.
E aí nós devemos dedicar uma consideração adequada àquilo que estamos ouvindo. Por isso está acrescentado aqui no verso 24 de Marcos. Então eles atentar no que ouviram. Está falando para os discípulos, prestem atenção no que vocês estão ouvindo. Nossos ouvidos devem ouvir com atenção e levar o que se ouve ao coração. Esse é o objetivo aqui. E é isso que Jesus está nos dizendo aqui. Perceba que ele exorta constantemente o que se encontra no versículo 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós olhamos nessa ótica, nós vamos perceber que a falta de receptividade da palavra de Deus que se ouve leva à indiferença e à apostasia. Percebam, na própria explicação da parábola do semeador, esse sentido. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Ouvem e praticam. O Senhor Jesus está iniciando o seu ministério. Muitos não sabem nem de onde ele é. Que perguntam assim, ele não é Galileu? Quem é esse que está falando aí? Ah, Jesus, quem é esse? Ah, não, a mãe dele, os irmãos dele moram por aqui. Ele está se revelando e as pessoas deveriam ouvir a mensagem que ele estava dizendo para que pudessem produzir frutos, para que pudessem ser alcançados por essa mensagem. E o Senhor exigia dos seus ouvintes obediência. Nós aqui, nessa parábola, somos incitados a ouvir e obedecer. Somos incitados a revelar as verdades do Evangelho com as nossas vidas, com a proclamação do Evangelho. E percebam que todas essas coisas estão relacionadas. Ouvir e obedecer está diretamente relacionado ao nosso chamado missional nesse mundo, que é pregar o Evangelho com as nossas vidas e com a nossa boca. Muitas vezes estamos pregando o Evangelho com as nossas vidas e estamos nos furtando em determinados momentos apropriados para pregar, para falar. Às vezes, tomados por um certo medo de sermos rejeitados, ou estamos num determinado meio que seremos tidos como chacota, as pessoas vão olhar para nós e vão rir de nós. Às vezes nós falamos demais, pregamos e não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. E isso é desastroso. Não somente para você, mas principalmente para o Evangelho. Lá na frente, o Senhor vai dizer para os seus discípulos: vocês fiquem em Jerusalém, porque sobre vós vai vir poder. Poder do alto. Poder para testemunhar. Antes disso, ficavam confinados em determinados lugares, com medo de falar e de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. A partir do momento da descida do Espírito Santo sobre eles se tornaram intrépidos. Eles eram presos, eles pregavam o Evangelho, eram presos. Eles não se furtavam em pregar e falar para 3.000 pessoas, para um grupo de pessoas variado. E agora eles estão saindo pelo mundo para pregar o Evangelho.
porque foram revestidos de poder. Nós também temos esse mesmo poder dado por Deus para testemunhar do Evangelho. Precisamos nos lembrar disso quando uma oportunidade ou uma ocasião se apresentar. Que tenhamos que falar e nos posicionar e mostrar o Evangelho da graça de Deus. Que é o exemplo aqui estava sendo trazido e revelado, saciando a maior necessidade que o homem tem, que é de Cristo em sua vida. Que essas palavras se tornem a nós um desafio e que essa seja a nossa oração, uma oração comum dessa igreja. Que o Senhor esteja nos revestindo de graça, de coragem, para vivermos não na expectativa desse mundo, mas na expectativa do reino de Deus, que se manifesta em nós e por meio de nós, por causa de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos confessar ao Senhor Deus a nossa deficiência, muitas vezes o nosso medo de falarmos, ó Pai, quem nós somos, ó Senhor Deus, de declararmos, ó Senhor, ao mundo, Senhor Deus, quem nós realmente somos. E muitas vezes, ó Senhor Deus, nós nos limitamos a somente dar um testemunho e nos furtamos no momento oportuno e proclamar com a nossa boca a palavra de Deus. O Senhor esteja nos dando graça, o Senhor esteja nos dando sabedoria para aproveitarmos as oportunidades e sempre com as nossas vidas sermos uma candeia que esteja iluminando ao nosso redor. Pai, nos dá graça, porque não conseguiremos fazer isso, Senhor, se não formos revestidos da coragem que vem do Espírito que habita em nós, do Teu Espírito Santo, para não agirmos como Pedro agiu diante de um simples serviçal, negando aquilo que era a sua vida, aquilo que era mais importante, o essencial, a fonte de todas as coisas, que é Cristo. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes que agimos assim e que perdemos a oportunidade de proclamar o Teu Evangelho de uma forma mais efetiva e clara, e nos dá coragem e firmeza para que o Teu Evangelho, Senhor, seja transmitido por meio das nossas vidas, por meio da nossa prática de vida, mostrando realmente a nossa fé. Fica, ó Deus, com o Teu povo, nos dá da Tua graça, Senhor, nos preenche durante, Senhor, essa semana, nos alimenta, Pai, pela Tua palavra, no momento ali, do culto doméstico, do momento devocional individual. Nos faz persistir, ó Pai, com essas coisas. Sermos perseverantes, porque disso depende o nosso bem-estar nesse mundo. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.